Gente, papo reto de hoje, eu falei, a gente vai conversar com o Padre Lício. Padre Lício, vem cá pra gente. Padre Lício, que alegria, que bom. Eu tava falando aqui, o Padre Lício é uma das pessoas mais especiais, uma das pessoas que eu mais gosto, porque é fantástico. E eu tava brincando, todo mundo gosta do Padre Lício. Quando a gente fala, todo mundo gosta. É uma unanimidade. Mas bondade sua. Mas o Padre Lício traz um assunto muito interessante, muito sério, né? A gente tem como um meio de propagar a ideia nesse Setembro Amarelo. Mas o senhor é um estudioso que foi a fundo na questão do suicídio, né? Exatamente, Padre Juarez. Eu fiz um curso de especialização em suicidologia. Olha que interessante, eu não sabia que existia, Padre. É uma especialização que estuda o fenômeno do suicídio. Tanto a questão da prevenção ao suicídio, como o que a gente chama pós-venção, que é o cuidado do luto das pessoas que perderam um ente querido. A gente vai ver um VT e a gente vai aprofundar o assunto com o Padre Lício. Eu acho interessante você participar desse momento, ou chamar também a sua família para a gente ver junto esse momento, tá bom? É fato, a depressão já se tornou o mal deste século e, principalmente, com a chegada da pandemia do coronavírus, estes números só têm aumentado. De acordo com dados da OMS, em 2030, a depressão será a doença mais comum no mundo. E nos dias atuais, ela é um dos maiores problemas psicológicos causados pelo isolamento social que estamos vivendo. Infelizmente, nem todos conseguem encontrar alternativas para sair desta situação, e o desespero lhes diz que a única solução é tirar a própria vida. Dados divulgados pela Organização Pan-Americana da Saúde dizem que por volta de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos, além de ser a segunda principal causa da morte de jovens entre 15 e 29 anos. No Brasil, para que possamos ajudar estas pessoas e salvá-las de um destino tão cruel, foi criado o movimento Setembro Amarelo. E para falarmos mais sobre este assunto, recebemos no Papo Reto de hoje o Padre Lício de Araújo Vale, membro da Associação Brasileira de Estudos e Prevenção ao Suicídio. Gente, hoje nós temos uma das pessoas mais abalizadas no Brasil para poder falar com a gente sobre o suicídio. É o Padre Lício de Araújo Vale. Só basicamente, Padre, ele é padre, filósofo, suicidólogo. Ele vai falar sobre isso. Ele falou, é interessante, qualificado em suicídio e automutilação, outro trabalho, né, também que o senhor está desenvolvendo, né? Especializado em prevenção ao suicídio, pesquisador sobre o luto e a valorização da vida. Olha quanta coisa interessante. Educador, palestrante. Padre Lício já andou o Brasil todo, também o mundo todo, dando palestra e conscientização sobre o suicídio, viu, gente? Professor do curso de pós-graduação, intervenção e pós-venção do suicídio no Instituto Vita Aleri e membro da Associação Brasileira de Estudos e Prevenção ao Suicídio e da Sociedade Internacional de Profissionais de Prevenção e Tratamento de Uso de Substâncias, entidade apoiada pela ONU, pela OMS e pela Organização dos Estados Americanos. Seja bem-vindo, Padre. Padre Lício começou a falar e falou aqui, gente, ele destacou a narração do VT e ele diz, é isso mesmo. Não se diz comete suicídio, se diz morre de suicídio. É isso, Padre? É isso mesmo, Padre Juarez, porque assim, o suicida, ele não quer matar sua vida, ele quer matar a sua dor de alma. Né? O suicídio é um fenômeno complexo, multifatorial, tem vários fatores e tal. Então, quando você diz assim, fulano de tal cometeu suicídio, você responsabiliza a pessoa pelo ato, né? Mas o ato é consequência da dor de alma. Assim, o suicida, ele quer exterminar a sua dor mental, emocional, que ele não suporta mais e que não sabe mais o que faz com ela. Por isso que a gente não usa o verbo cometer o suicídio
e usa a expressão... Importante. E a gente usa a expressão, a pessoa morreu por suicídio, porque ela é tão vítima da sua dor quanto de quem tem uma dor física, de um câncer, enfim, de qualquer outra. Eles falavam, a gente só comete duas coisas na vida, crime e pecado. Crime e pecado. E crime e pecado a gente comete. Mas suicídio a gente não comete. A gente é vítima do suicídio. Exatamente. Padre Lício, quando que o senhor começou a estudar o tema e quando o senhor começou a aprofundar? Pois é, esse assunto entrou muito cedo, né, Padre Juarez? Porque o meu pai se matou. Seu pai morreu de suicídio? Meu pai morreu por suicídio. Eu não sabia. Eu tinha 13 anos de idade, ele 43. Eu sou filho único. Você é filho único? Então, esse assunto do suicídio isso entrou muito cedo na minha vida pessoal. E claro, né, teve impactos É traumatizante para toda a família? É. A Organização Mundial de Saúde diz que um suicida impacta, em média, de 30 a 40 pessoas próximas dele. 30 a 40 pessoas. Serão impactadas, ou emocionalmente, ou economicamente, ou... enfim... E aí foram muitos anos de terapia e de direção espiritual para perdoar o meu pai. Porque, para mim, o suicídio dele soou como ódio. Entendi. E abandono. Me soou como abandono e gerou em mim ódio dele. Né? E aí foram anos e tal. Você era um adolescente de 13 anos? 13 anos de idade. E aí, depois de 20 anos de terapia, deitando uma vez por semana no divã e na direção espiritual, eu consegui elaborar. E aí, depois disso elaborado, consegui entender, ele teve dor e abandono, ele só pôde dar para mim e para minha mãe dor e abandono, porque ninguém dá aquilo que não tem. É verdade. Né? E aí, eu decidi estudar, descobri a especialização em suicidologia que a Universidade Federal de Santa Catarina estava fazendo. E aí fiz 2 anos do curso de especialização em suicidologia. Hoje tem várias universidades, tem cursos de especialização, mestrado, doutorado, pós-doc nessa área. Padre Lício, a pergunta que sempre vem, por quê? Que a pessoa, geralmente a família pergunta, as pessoas que são impactadas pelo suicídio, ela pergunta por que a pessoa fez isso, né? Por quê? E a gente tenta, o porquê é muito perigoso, a pergunta do porquê, porque a gente pode culpabilizar a pessoa também, né? Também. Mas a gente fica tentando buscar, existe um porquê, uma razão pelo qual acontece? Não as razões existem. Sim. Né? O suicídio, ele é provocado por vários fatores. Psicológicos, então transtornos mentais ou emocionais, a depressão, por exemplo, fatores sociais, o desemprego, fatores familiares, briga, rompimento de relação. É muito comum, às vezes, a gente vê, né, Juarez, por exemplo, sobretudo o homem não aceita a separação, vai lá, comete o feminicídio, mata a companheira e depois se mata. Enfim, são vários os fatores que podem desencadear o suicídio. Agora, de fato, o porquê, esta é uma pergunta sem resposta. O porquê morre com a pessoa. Só a pessoa que atenta contra a própria vida é que sabe o motivo pelo qual ela está fazendo. Agora, padre, o seu trabalho é magnífico, principalmente no que se refere ao que o senhor colocou aqui, a pós-venção, que é, porque você vai trabalhar depois com aquilo que sobrou, a família que foi estraçalhada, né, as pessoas que estavam ao lado da pessoa que morreu de suicídio, então você trabalha. Então, esse trabalho é maravilhoso, porque é o seguinte, porque existe muito a própria família assume culpa, se eu tivesse feito, se eu tivesse falado, mas não existe o si nessa situação. Sim, a família fica o luto por suicídio, Padre Juarez, ele é diferente do ele é um pouco mais complicado, porque no luto normal você sabe o porquê. Isso. Morreu por Covid, morreu porque foi atropelado. No luto por suicídio,
você não tem essa resposta que dá sentido à perda. Sim. Primeira coisa. Segunda coisa, gera em quem fica uma série de sentimentos. Culpa, porque, puxa, será que eu não prestei atenção? Por que eu não estava lá? Por que eu não estava lá? Então, culpa, no meu caso, raiva, ódio, tristeza, estados depressivos. Então, é um acúmulo de emoções. Então, todas essas emoções que no luto normal acontecem, no luto por suicídio elas são potencializadas porque você não tem o porquê que dá sentido à perda. Por isso, essas famílias, elas precisam ser olhadas e serem cuidadas, porque o trabalho de pós-venção, de cuidar da dor delas, é um trabalho de prevenção para que o suicídio não se repita na geração seguinte. Existe algum estudo que possa trazer que não digo, é claro que não é hereditariedade, mas uma influência na família? Sim, o Edwin Schneidman, que é o pai da suicidologia, ele estudou o suicídio, o fenômeno, a vida inteira dele. E ele fez uma constatação, ele chama princípio de suicidabilidade. O que é isso? É o que você disse, não existe hereditariedade, mas o ambiente doentio, o ambiente neurótico, sabe, na família, aqui ninguém consegue nada, aqui ninguém vai vencer, todos nós somos fracassados, alguém se matou, este ambiente doentio, ele é transmitido para a geração seguinte. Uma outra coisa, padre, que às vezes eu já percebi até atendendo pessoas, quando o suicídio acontece num determinado grupo de amigos, de familiares, parece que de repente chega até a estimular outras pessoas mais próximas ao suicídio também. Exatamente. Existe também Existe. É o chamado efeito imitação. É por isso que os meios de comunicação não divulgam suicídio. Há um protocolo da Organização Mundial de Saúde que orienta a imprensa, os meios de comunicação social, como noticiar, como dar publicidade a um suicídio. Porque, por exemplo, dependendo de como isto é feito, como essa comunicação é feita, se eu estou num quadro grave, eu vendo que, por exemplo, tal pessoa se enforcou, eu ver a imagem, isso pode estimular o efeito imitação. Então, é por isso que existe sim, chama-se efeito de imitação. Nós vamos falar, eu quero falar sobre o livro, que eu acho importante, porque esse trabalho do padre, o trabalho do professor, eu acho que para palestras, para padres, para freiras, porque geralmente nós atendemos muitas pessoas que são vítimas, todos acabam sendo vítimas, ou do suicídio, as pessoas às vezes que têm até uma predisposição para isso. Acho importantíssimo essa formação técnica, né, e até mais aprofundada. Acho muito importante, eu acho que é importante você saber disso. Mas tem um livro que é um guia, eu estava dando uma olhada, fenomenal, e é um guia prático mesmo da gente, para quem convive com uma pessoa, ou então da família, para que a gente possa evitar. Vou falar mais uma vez, é muito importante, padre, eu sei que o senhor está fazendo esse trabalho, mas principalmente de orientação e formação também dos padres, das pessoas que trabalham, né, no aconselhamento. A gente tem um trabalho bonito, aqui na Arquidiocese, mas quase as dioceses têm o trabalho com o pessoal da escuta, né? Pastoral da escuta. Pastoral da escuta. Eu acho ela imprescindível que, de repente, aí no Brasil todo, né, onde há a pastoral da escuta, chame o padre Lício para dar uma formação. Acho importantíssimo, porque às vezes é o primeiro contato que aquela pessoa está tendo, né? E a acolhida, o ser acolhido no momento em que você está fragilizado, é fundamental para que você colabore na prevenção ao suicídio. Agora, eu vou mostrar esse livro aqui, gente, lançamento, né? Acabou de sair. Pelas Paulinas,
Padre Lício, que Padre Lício escreveu. É um livro muito prático, chama Mente Suicida, Respostas aos Porquês Silenciados. Vou dizer, todo padre tem que ler, todo religioso tem que ler, porque trabalha com o povo, pessoal da Pastoral da Escuta, mas as famílias precisam ter um livro desse aqui. Precisam ter um livro desse aqui. Por favor, eu peço a vocês, viu? Entre mesmo em contato, de repente, na Livraria Paulino existe. Porque eu estava dando uma olhada, são todas as perguntas que nós fazemos e o senhor responde em forma de resposta muito prática, né? A ideia do livro foi essa, Padre Juarez, foi de trazer, publicar as perguntas que normalmente, dando palestras, dando cursos, dando formações, as pessoas mais me faziam. Então, são as dúvidas mais comuns que as pessoas têm sobre o suicídio. Então, eu decidi reunir em torno de 50 perguntas, mais ou menos, e respondê-las, mas assim, de maneira bem prática, bem... Estou vendo, muito interessante. Bem, numa linguagem acessível, que todo mundo pode entender. Olha que interessante, gente. Minha namorada perdeu o emprego, a bolsa de estudos, se isolou e deu um tempo no namoro. Devo ficar alerta? O padre diz peremptoramente, deve sim. Claro. Deve sim. Né? Aí ele vai dizendo aqui, outra coisa, músicas podem ajudar a combater os pensamentos suicidas? Sim. Né? Olha, muito interessante. Então, eu estou trazendo aqui, né? O suicídio é uma questão de saúde e tem a ver com a qualidade de vida. Ele veio explicando aqui, olha, eu acho que é interessante a gente chegar nas famílias e chegar também às pessoas que trabalham e tenham, de repente, alguém em casa que tem depressão, bipolaridade. Eu acho que é importante as pessoas saberem. Com certeza, não. O livro é interessante. Esse livro é dirigido para educadores, para pais, para as famílias, para professores, para educadores, para padres, enfim, é um livro que busca trabalhar a quebra do preconceito em relação ao suicídio, porque o suicídio é um assunto tabu. E o senhor traz uma coisa aqui interessante, um capítulo aqui sobre o bullying, né? Como prevenir o bullying, porque o bullying também, ele provoca... Né? Sobretudo em adolescentes e jovens, o bullying ele é uma das causas importantes de suicídio em adolescentes e jovens. E tem uma coisa muito legal nesse livro, Padre Juarez. Vou deixar aqui para você. E aí, está aí bem no comecinho, ele é interativo, ele é o primeiro livro interativo em saúde mental do Brasil. Interativo porque a pessoa... Você pode... Tá aqui, ó. Aquilo está aqui, ó, bem no comecinho. Agora que eu vou procurar, a gente não vai achar, claro, porque, enfim. Mas está aqui, sim. ó. Olha aqui. Tem uma ficha interativa. Você pode escrever, ler o livro e ir escrevendo as suas emoções, o que você está sentindo. Então, eu vou além, então. É um livro individual. Cada um tem que ter um livro desse. Né? Você, olha aqui, a minha queixa, quais as transformações ocorreram. Porque a pessoa tem que se perceber também, né? Sim. Ela tem que... E olha que interessante. Meu projeto para reelaborar a minha dor. Olha aqui quem passou por esse momento, né? Agora leia o livro. E eu estou vendo ao longo do livro, tem momentos em que a pessoa escreve também. Eu estava vendo aqui. Sim. Eu estava vendo aqui que... Por isso que eu chamo ele de livro... Aqui, ó. Escreva aqui a sua oração para ajudar as pessoas a vencer os riscos do suicídio. Que bonito. O livro é muito cheio de ternura. Eu gostei porque ele é muito cheio de ternura. Aliás, o padre Lício é um homem muito terno, né? Isso é muito bonito, né? Num padre. Modéstia à parte, essa de verdade é uma das minhas características. E falar desse assunto, que é um assunto pesado, Jones, que é uma... verdade. Assim, a gente tem que falar com ternura, né? Ternura para quem não resistiu à dor emocional e exterminou a sua dor, exterminando a sua vida. E ternura para quem fica com esse sofrimento sem compreender e entender. Padre, eu acho importante a gente tocar num assunto, como padre, né? Uma das dúvidas, uma das grandes dores de uma mãe, de um pai, de alguém que é dizer assim, mas meu filho pecou, então meu pai pecou, minha mãe pecou. A igreja tem uma compreensão muito clara hoje sobre a questão do suicídio, né? Faltou a liberdade, faltou a consciência. Sim. A gente não classifica o suicídio como pecado, né? Esta é a primeira coisa. Segunda coisa, ligada a essa, quem se mata vai para o inferno? Isso é importante. Por exemplo, meu pai morreu em 1970. Sim. Finalzinho do concílio.
Estava em vigor o Código de 17. Então, que proibia todos os ritos fúnebres. E até enterrar no cemitério. Isso. Nós não, minha família, nós não tivemos direito de celebrar nem missa de corpo presente, nem missa de mês, nem missa de ano. O padre está falando uma coisa muito importante para você saber. A igreja se rege pelo Código de Direito Canônico. Nós tivemos duas edições do Código. Código de 1917 e agora o último Código de 1983. O Código 17 proibia, né, padre? Proibia os ritos fúnebres, as exéquias que a gente chama, para a pessoa que tinha morrido de suicídio, né? Porque partia daquele pressuposto que era um pecado. Que era um pecado, porque a pessoa tinha pecado contra o 5º mandamento. Não matar. Não matar é não matar ao outro nem a si mesmo. Hoje, com a ciência, com a contribuição da ciência, o Código de 83 e o Catecismo da Igreja Católica, e aí vocês podem checar aí, Catecismo da Igreja Católica, número 2283. O Catecismo da Igreja Católica, no número 2283, diz o seguinte, abre aspas, não se deve desesperar da salvação das pessoas que se mataram. Ou seja, a gente não deve perder a esperança de salvação das pessoas que se mataram. Deus pode, por caminhos que só Ele conhece, dar-lhes ocasião de um arrependimento salutar. E termina dizendo, a igreja reza pelas pessoas que se mataram. Se a igreja reza pela pessoa, não vê pecado naquele ato. Padre, é uma pergunta que chegou agora. O senhor pode responder? Claro. Olha, sou abusada por meu padrasto. Está acontecendo isso. Ok. Né? A minha mãe não acredita, né, mesmo que ela fale, e continua com ele. Eu tentei suicídio, mas não consegui. Ela diz não consegui. Ela não conseguiu morrer. É uma prova clara, né, dessa pessoa. Você vê, ela não está tentando tirar a vida dela, ela está tentando se livrar da dor do abuso. Né? Eu queria te dizer o seguinte, não sofra sozinho, busque ajuda. Se a sua mãe não está acreditando em você, busque alguém que, de fato, próximo, que você possa confiar e que acredite em você. Relate a sua dor. E, para terminar, não atente contra a sua própria vida. Não tome uma decisão definitiva por um problema e por uma dor que é muito grande, mas que é temporária e que vai passar. Então, busque ajuda, busque o padre da sua paróquia, busque alguém que de fato possa acreditar em você e te ajudar a se libertar do abuso desse seu padrasto. E eu acho importante, não fique sozinho. Eu acho que é importante, não fique sozinho, é muito importante. A pessoa não deve se isolar, né, padre? Não deve se isolar de maneira alguma. Ela deve buscar pela amizade, por alguém que ela confia, ela precisa buscar, né? E eu acho que é importante também, eu acho que a família tem que estar alerta para ver qualquer sinal. Por isso o livro é importantíssimo para você perceber os sinais e estar junto. A gente nunca deixa uma pessoa sozinha que está em depressão, que está sofrendo, a gente nunca deixa sozinho. A gente nunca deve deixar. Infelizmente, muitas famílias deixam, né? Mas, enfim, a gente não deve, ninguém precisa sofrer sozinho. A gente sempre precisa, no sofrimento, de acompanhamento, de colo, de dor e de força para se recompor, para buscar ajuda e se reconstruir. Olha, gente, padre, foi muito bom. Eu vou dar os contatos, eu acho importante. Atenção, estou falando o Brasil inteiro aqui. Importante a presença do padre Lício aí, olha, para uma palestra, para conferência, para formação, agentes de pastoral, padres e tal, que trabalham com o povo, com as pessoas. Atenção, esse assunto é muito importante. Mais uma coisa, o livro é importante a gente ter na nossa família. Padres, por favor, leiam esse livro. Pessoas que atendem, né, psicólogos, psiquiatras, leiam, porque esse trabalho do padre Lício não é um trabalho de gabinete,
é sobretudo um trabalho de confessionário também. Isso é importante lembrar, porque o padre não está escrevendo um livro simplesmente porque ele ouviu, porque ele estudou, mas é porque ele deve ter escutado e ouvido muitas vezes isso que no confessionário. E vivi também e viveu isso na e pele. viveu. Padre, para a gente terminar, eu queria só lembrar aqui os contatos do Padre Lício, atenção, contato do Padre Lício pelo Instagram, atenção, @licio.vale, @licio.vale. O site do Padre Lício é liciovale.com.br, liciovale.com.br, você pode acessar o site. O livro está nas livrarias das Paulinas, em todas as livrarias da Paulina. Claro, as Paulinas também têm a livraria virtual paulinas.org.br, é só entrar ali, você acessa. É importante você ter esse livro. E o padre também, no livro, ele dá uma introdução sobre a questão da automutilação. Isso. Que é um assunto que nós vamos trazer o Padre Lício para falar sobre a automutilação. O senhor está preparando um trabalho também. A automutilação é algo muito sério também. A pessoa que se machuca, arranca cabelo, né, justamente por causa de vários problemas, né, psiquiátricos, distúrbios, né? Padre Lício, muito obrigado. Eu que te agradeço, obrigadíssimo. Obrigado por esse seu trabalho tão bonito e tão importante. Obrigado. Rezemos sempre um pelo outro e conte sempre comigo. Com certeza. Tamo junto. Obrigado, tá? Obrigado. Fica com Deus. Olha aí. Muito bom mesmo, né? Muito bom.